sangue de Jesus foi vertido em amor. Toda morte, todo mal, seu amor venceu a mim. Nada vai nos separar. O céu se abriu, Cristo veio pra me buscar. Já posso ver, o céu se abriu. Sacrifício.
sacrifício de sangue por pecador, não sou merecedor da graça Nós não somos merecedores dessa graça, mas Cristo, em sua infinita sabedoria, entregou seu Filho numa cruz por nós. Sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por pecador, não sou merecedor. Sou merecedor, tua graça me alcançou. Ser que vive, no nome do Senhor.
teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Olha aí, vocês estão vendo a equipe amarela aqui, representada pelo Martiniano. A tarde toda. Equipe amarela. 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 Conhece a equipe, irmão? Isso. Vamos cantar, né? Não, vem pra cá. Vamos cantar todo mundo. Vamos ficar em pé aí, pessoal. Fui alcançado por teu amor, sou testemunha por onde for, em cada rua, cada nação, levo tua graça. Onde houver trevas, quero chegar com a palavra pra libertar. Onde houver ódio, que eu leve amor, vivendo sempre pra ti, Senhor. O meu lugar no mundo é te anunciar, é ser o sol na terra, teu nome exaltar. Tu és a minha vida, minha inspiração, te revelar ao mundo é minha missão. Fui alcançado por teu amor, sou testemunha por onde for, em cada rua, cada nação, levo tua graça da salvação. Onde houver trevas, quero chegar com a palavra pra libertar. Onde houver ódio, que eu leve amor, vivendo sempre pra ti, Senhor. O meu lugar no mundo é te anunciar, é ser o sol na terra, teu nome exaltar. Tu és a minha vida, minha inspiração, te revelar ao mundo é minha missão. Maranata, Maranata, muito em breve Jesus voltará. Teu nome exaltar, tu és a minha vida, minha inspiração, te revelar ao mundo. Ao vivo, tá? Ao vivo, vocês perceberam?
Do jeitinho que vocês estão, eu queria convidar você para fechar seus olhos e fazermos uma oração. Oremos. Grandioso Deus que está no céu, santo e exaltado seja o teu nome. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Estamos aqui, Pai, nesse lugar maravilhoso, desfrutando de atividades, desfrutando de uma conexão contigo, Pai. E venho te pedir que o Senhor venha transformar a nossa mente, o nosso coração, venha nos moldar, porque necessitamos de Ti, Pai. Que o Senhor esteja com o pregador dessa noite, que Ele venha falar ao nosso coração. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Muito bem. Eu quero dizer para vocês que os solteiros precisaram pedir emprestado 2 jogadores para poder conseguir ganhar da gente hoje. Eles não conseguiram contratar jogadores para vir para o retiro, aí teve que pedir emprestado. E ainda foi uma vitória contestada. Está no STJD. Teve contestação. Quase eu morri no campo hoje. Mas, enfim. Queridos, não era o plano estar aqui agora à noite. Então, por isso que vocês estão me vendo mais esporte hoje. Eu ia retornar para casa, então eu não vim preparado para ficar. Não é eu que quero ser departamental jovem não, tá? Queridos, a gente já vai meditar aqui rapidinho sobre um tema importante. Na minha fase aí de adolescente, jovem, quando eu comecei a frequentar os retiros na igreja, acampamento de desbravadores, isso pelos idos de 90, eu ouvia que o retiro, o acampamento, era uma preparação para o tempo do fim, onde nós nos preparávamos para o momento em que o povo de Deus passaria pela grande tribulação, antes da volta de Jesus. E o tema dessa reflexão é exatamente isso, esse. Preparação para o tempo do fim. O pastor Raildes, quem conheceu o pastor Raildes e o viu pregar, ele me ensinou uma coisa, ele sempre faz perguntas nos sermões. Quando ele prega, ele faz perguntas. E o nosso tema é preparação para o tempo do fim. Quando começou o tempo do fim? Ou quando começa o tempo do fim? Muito bem, professora. Dia 22 de outubro de 1844, de lá para cá, estamos vivendo no tempo do fim. Estamos vivendo no tempo do fim. Já se passaram quanto tempo? Esse ano iremos completar 174 anos. 174 anos do grande desapontamento. Do grande desapontamento. Já somos uma igreja quase que bicentenária. Já estamos chegando ao bicentenário do grande desapontamento. E para eu e você que não estávamos
neste momento, nós precisamos conhecer isso, né? Este acontecimento. Então, veja, de lá para cá, o que é que nós precisamos fazer? Nos preparar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Pastor, como é que eu me preparo para o tempo do fim? Devemos estar preparados para os últimos eventos. Quando nós olhamos para o mundo ao nosso redor, e ontem eu falei exatamente isso, estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Um componente do quarteto Cânticos Vocal, ele pregou alguns anos atrás, na igreja da freguesia, no Rio de Janeiro, um sermão com o tema extraterrestres. E ele dizia que nós somos extraterrestres. Então, ele começou dizendo que extraterrestre existe porque nós não somos deste mundo. Nós estamos neste mundo, mas estamos aqui de passagem. Estamos neste local, mas não somos daqui. Não estamos morando aqui. Estamos passando uns dias aqui e daqui a pouco voltaremos para os nossos lares, cada um para o seu endereço. Da mesma forma, ou de uma maneira talvez um pouco diferente, é que quando sairmos deste mundo, iremos todos, eu assim espero, para o mesmo endereço, novos céus e a nova terra. Misericórdia. Quando sairmos deste mundo, iremos espero que para o mesmo endereço, os novos céus e a nova terra. Amém. Portanto, queridos, considerando que o tempo do fim, ele começa no dia 22 de outubro de 1844, e já se passaram 174 anos, que irá ser completado no dia 22 de outubro de 2026, precisamos estar cada vez mais preparados. Ou seja, estamos vivendo o fim do tempo do fim. O fim do tempo do fim. Ou seja, numa linguagem futebolística, estamos vivendo os acréscimos de uma prorrogação do futebol. A qualquer momento, precisaremos comparecer diante do tribunal de Deus. E nenhum de nós iremos escapar. A palavra de Deus nos diz que, quando Jesus voltar, um grupo de pessoas vão desejar que Jesus não volte, dizendo: não, eu ainda não estou preparado. Eu ainda não estou preparado. Mas será em vão, porque quando chegar a hora, Jesus voltará. Jesus voltará. Por mais que pareça demorado, embora eu falei que o tempo do fim começou em 22 de outubro de 1844, você e eu estamos esperando Jesus apenas durante o nosso tempo de vida. A nossa espera por Cristo, ela dura o tempo da nossa vida. Eu estou esperando a Jesus há quase 44 anos. Se eu desconsiderar a minha fase, que eu não tinha entendimento, de repente ali até os 10 anos de idade, há mais ou menos 34 anos eu estou esperando a Jesus. Então, veja, a volta de Jesus, ela está dentro do tempo. Jesus nasceu na plenitude dos tempos, e na plenitude dos tempos, Jesus voltará.
na plenitude dos tempos. Ele não irá atrasar nenhum centavo, nenhum minuto. Então, queridos, dito isto, como nos preparar? Vemos sinais que indicam que a vinda de Cristo está cada vez mais próximo, que o tempo do fim está se esgotando. Vivemos um período de tribulação e enfrentaremos um tempo de angústia, como nunca houve. Um tempo de angústia semelhante à angústia de Jacó. E esse talvez seja um tema para a gente falar em outro momento, porque não dá para a gente, o tempo aqui é curto, não dá para a gente entrar nos detalhes. Jacó, quando ele estava voltando, depois de ter traído ali seu pai, seu irmão, ele chegou a um local chamado Vale de Jaboque, o Val de Jaboque, e ali ele lutou com Deus porque ele temeu o reencontro com o irmão. Ele tinha dúvidas de que o irmão o receberia. Alguns, pouco antes da volta de Jesus, da segunda vinda de Jesus, enfrentará uma angústia semelhante à angústia de Jacó. A incerteza da salvação. Queridos, então vivemos nesse período. Então quero refletir com vocês algumas dicas de como se preparar para o tempo do fim. No capítulo 24 do livro do Evangelho de Mateus, se você estiver com a sua Bíblia aí, verso 42 ao 44, Cristo nos faz uma advertência. E diz assim, eu vou ler, vocês podem acompanhar. Diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia vem o Senhor. Mas saibam disto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite virá o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Queridos, o ladrão, ele avisa quando vai na casa: Samuel, deixa tudo pronto lá, que hoje à noite, eu vou lá na sua casa. Deixa tudo preparado, deixa o portão aberto, deixa o dinheiro lá, aquele dinheiro que você tem, deixa no lugar, se tiver na conta, saca, deixa tudo. É assim que o ladrão faz? O ladrão chega no momento em que a gente está despreparado. Eu já tive o desprazer de ser assaltado algumas vezes. E uma das vezes, eu era mais magro do que eu sou hoje, e 3 homens me seguraram. Eu pensei, só precisava de um, mas está tudo bem. Queridos, vejam, primeiro ponto para a preparação do tempo do fim é vigiar. Vigiar, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem virá. No tempo que nós não cuidarmos, ele virá. Então, nós estamos vendo aí os últimos acontecimentos. Estamos agora nos retirando de uma festa, de um período onde o diabo ele atua com muito mais intensidade. É sabido de todos, se não da maioria, eu sou natural da Bahia, e na Bahia tem o carnaval mais famoso do Brasil. E algum tempo atrás tinha um jovem que ele estava estudando a Bíblia, e ele foi para o retiro, mas ele não pôde ir todos os dias, porque ele estava de serviço. Ele era policial, e ele estava tirando serviço. E ele disse que, no dia que ele estava tirando o serviço,
tinha um jovem no carnaval, no meio do povo, com um punhal, dançando e dando punhalada nas pessoas. O diabo agindo na vida desse jovem para matar a pessoa em meio às festas. Queridos, então nós conhecemos e sabemos que estamos vivendo os últimos acontecimentos. Mateus ainda 26, o verso 41. Vigiai, Jesus orientou aos discípulos, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O mundo vai nos vigiar, ou melhor, vai nos distrair em suas preocupações, em nossas preocupações, mas a oração constante nos mantém focados e preparados espiritualmente. Então, veja, vigiar e orar. Isso vai desenvolver em nós o processo de santificação. A salvação, eu costumo dizer que ela acontece em 3D, 3 dimensões. Passado, presente e futuro. Ou justificação, santificação e glorificação. Você é justificado quando você aceita Cristo como seu Salvador. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, quando nós aceitamos a Cristo, nós somos justificados. A velha vida é lançada nas profundezas do mar. Nossos pecados são apagados. E o Espírito Santo caminha ao nosso lado, iniciando um processo de santificação. E o processo de santificação, ele dura uma vida. Eu me torno santo hoje, amanhã, depois de amanhã, e isso dura uma vida inteira. A transformação do caráter. A única coisa que nós levaremos deste mundo, aqueles que forem salvos, será um caráter transformado. Um caráter semelhante ao de Cristo. Então, a santificação, neste processo de vigiar e orar. Jesus disse que quando começarem a acontecer determinadas coisas, era a hora de erguermos as nossas cabeças, porque a nossa redenção estava próxima. Estar atento, vigiando. Infelizmente, à medida que o tempo passa, nós nos tornamos cristãos adventistas do YouTuber. Estamos seguindo pessoas no YouTube, pessoas que estão se alimentando daquilo que alguém já ruminou. E a gente ouve algumas coisas e fala assim, agora Jesus vai voltar porque o Chiquinho lá, não é mais o Chico, não é mais Francisco, né? É outro agora, o Papa. Papa Leão agora, ele faz uma viagem e o pessoal já pensa assim, agora Jesus vai voltar. O homem não pode nem viajar mais. Queridos, a gente não precisa ficar preocupado com o decreto, a gente precisa ficar preocupado em se preparar para quando o decreto vier. A preparação não é para o decreto, é para o que vai para a nossa vida estar pronta quando ele vier. É hora de erguer a nossa cabeça. Que o decreto vai ser assinado, a gente não precisa ter dúvida disso, em algum momento. Queridos, então, vigiar, orar, estar atento, buscar a santificação. E como nós conseguimos isso? Através de um estudo sistemático da palavra de Deus. É o pão da vida. Você sabia que o pão é o alimento mais presente em todos os lares? Pão, tortilha, baguete, pão de sal, pão francês,
pão cacetinho. Ele vai estar, é o pão mais presente na casa das pessoas. E não há nada, não há lanche mais gostoso do que um pão quentinho ali, com manteiga, com queijo e um suco bem fresquinho. E a palavra de Deus é o pão que nos alimenta espiritualmente. É o pão que nos alimenta, que nos sacia, que nos satisfaz. Só que nós, ao invés de nos alimentarmos com o pão da vida, nós ficamos satisfeitos com os fast foods da vida, com lanches rápidos, com alimentos que satisfaz, ou com coisas que satisfaz, mas não alimenta. Coisas que satisfaz, mas não alimenta. Estudo sistemático da palavra de Deus é mergulhar, fazer perguntas para a Bíblia. E João 3, ou melhor, 2 Timóteo 3:16, nos diz: examinais as Escrituras. Por que eu devo examinar as Escrituras? João 5:39. João 3, 2 Timóteo 3:16 é: toda Escritura é inspirada por Deus. João 5:39 diz assim: examinai as Escrituras. E por que eu devo examinar as Escrituras? Por quê? O que é que eu encontro nas Escrituras? A vida eterna. E o que é que nós queremos? Todo mundo quer a vida eterna. Todo mundo quer viver eternamente. Eu conversei recentemente, ou alguns anos atrás, com um pastor que ele foi pastor na Europa, nos países desenvolvidos. E alguns temas da Bíblia, ele disse assim: a gente não consegue pregar aqui na Europa. Então a gente tem que falar sobre vida eterna, porque todo mundo quer a vida eterna. Então, queridos, precisamos examinar as Escrituras, porque julgamos ter nela a vida eterna. E toda ela, não apenas uma parte, toda ela, toda a Escritura é inspirada por Deus. E ela é útil para quê? Ensinar, corrigir, repreender e educar. A Bíblia, a palavra de Deus, ela me ensina, ela me repreende, ela me corrige e ela me educa, a fim de que eu seja aperfeiçoado. Queridos, então, vigiar, orar, se santificar. E fazemos isso através de um estudo sistemático da Bíblia. Felizmente, o nosso contato com a Bíblia é quarta, sábado e domingo, alguns. E às vezes a gente não leva nem a Bíblia, a gente leva o celular. Não tenho nada contra você ter o celular. Mas em alguns anos atrás, Bill Gates disse que os filhos dele teriam livros e equipamentos digitais, mas nunca deixaria de ter os livros físicos. A Bíblia, queridos, é o pão que nos alimenta, que nos sacia, e precisa ser comido uma porção diária. Pastor, algum amigo meu, ele disse que a Bíblia, definiu a Bíblia como uma arma. E ele chamou de BS 66. Bíblia Sagrada, com 66 livros, que usada com sabedoria, afasta qualquer demônio de perto de nós. Queridos,
ou nós nos aproximamos da Bíblia e o diabo fugirá de nós, ou nós nos afastamos da Bíblia e Satanás fará da nossa vida, fará de nós um fantoche em suas mãos. Preparação para o tempo do fim. E por fim, irmãos, missão. A missão. Infelizmente, alguns têm se tornado obesos espirituais. Obesos espirituais são aqueles que se alimentam, comem, tem alguns aqui que comem bem, né? Como diz Patrícia Romani, às vezes é preciso uma montanha. Queridos, mas na vida espiritual, você precisa se alimentar e precisa compartilhar. Então, a preparação para o tempo do fim é o que a União Norte Brasileira, desde o ano passado, está dizendo. Estudando a palavra, vivendo a palavra e ensinando a palavra. Isso é preparação para o tempo do fim. Pastor, como é que eu me preparo para o tempo do fim? E eu já falei, nós estamos vivendo no tempo do fim, o fim do tempo do fim. E como é que eu me preparo? Estudando a palavra. E quando você estuda a palavra, você vai passando pelo processo de santificação, porque você ora para estudar a palavra. Queridos, nós não deveríamos sair de um capítulo da Bíblia até que nós compreendesse perfeitamente ele. A irmã White disse que nos faria muito bem passar pelo menos 1 hora cada dia meditando na vida de Jesus, sobretudo nas cenas finais de Jesus, da vida de Jesus. É impossível você parar na vida de Jesus e a sua vida não ser transformada por aquilo que foi a vida de Cristo, do seu Salvador. Queridos, missão, Mateus 28, 19 a 20. 18 a 20. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos santo. Veja, ide, fazer discípulos de todas as nações. A palavra todas, ou melhor, nações, no grego a palavra pantaetne. Todas etnias, todas as pessoas, todos os grupos sociais. Queridos, eu preciso alcançar os alcançáveis. A minha família, os meus amigos da escola. O que Jesus disse lá para os discípulos na sua ascensão: não se ausentem de Jerusalém até que sejam revestidos pelo Espírito Santo. E nós incluímos aqui na preparação a busca pelo Espírito Santo. Sejam revestidos. E quando vocês forem revestidos do Espírito Santo, vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria e toda a Judéia, até os confins da terra. Queridos, veja, o alcance para nós pregarmos o Evangelho, a gente começa com aqueles que estão próximos de nós. A gente começa por aqueles que estão próximos de nós, de repente aqueles que estão mais distantes de nós, e a gente começa a romper fronteiras, porque se queremos que Jesus volte,
precisamos nos preparar, nos envolvendo na missão. E aí, eu quero fazer um desafio. Sei que eu estava conversando com alguns hoje. A igreja está desafiando as novas gerações a serem missionários. E eu ouvi de uma pessoa assim: eu queria ter idade, se eu tivesse idade eu iria. E eu espero que em algum momento a igreja me dê essa possibilidade de poder ir para outras culturas. Quem sabe ser um missionário além-mar, em um país da janela 1040, do lugar onde é mais difícil da pregação do Evangelho. E a igreja está querendo preparar os jovens. E aí, já vou fazendo aqui o desafio para começar a sonhar com isso. Quem sabe no futuro, Samuel, Raquel e outros que aqui estão, para que de repente no futuro sejam um missionário dessa igreja. A minha esposa diz assim: eu estou preparando a Lara para ser missionária. Amém, Senhor. Queridos pais que aqui estão, o nosso papel é preparar os filhos para serem missionários. A gente quer, os pais geralmente querem os filhos bem pertinho deles. Mas Deus nos chama a enviá-los, a colocá-los na missão. Eu preciso finalizar essa reflexão. Temos ainda um programa a fazer. Mas eu quero dizer para você que se você quer estar preparado para a segunda vinda de Cristo, precisa, primeiro, vigiar. Vigiar, porque o dia e a hora da volta de Cristo, a gente não sabe. Ele vem, a vinda dele será semelhante à chegada, a Bíblia diz, de um ladrão. E vigiar e orar. A oração, ela precisa ser, ela não tem sido, mas precisa ser a respiração da nossa alma. A respiração da nossa alma. Às vezes deixamos de orar porque julgamos que algumas coisas é impossível para Deus. E eu quero recomendar a você um livro chamado Ouse Pedir Mais. Fantástico. É um livro sobre oração. Pastor, eu não gosto de ler. Você acha a versão em áudio no YouTube. Mas não perca a oportunidade de começar uma vida de oração com Deus, de intimidade com Deus. E oração consistente não é aquele momento que você vai e volta sem dizer nada e sem ouvir nada. Queridos, vigiar e orar, se santificar, hoje, amanhã, depois. Aqui você está tendo culto de manhã, à noite, está tendo ali, eu ouvi ontem, falando de um cantinho de oração. Você tem um lugar muito bonito. Eu já estive aqui em pelo menos 2 lugares, irmã Silva, para meditar, para refletir, para ouvir a voz de Deus e para falar com Deus. A gente brinca, a gente zoa, a gente corre, a gente pula, a gente toma banho, mas a gente não pode esquecer de ter um encontro com Deus. Amém. Sair daqui sabendo qual é o nosso lugar no mundo. E é nos preparando para a volta de Cristo. Amém. E você sai daqui motivado. O Carlos fez aqui uma enquete, tem feito aqui uma entrevista. Qual é o papel do retiro? Qual é o objetivo do retiro? É socializar, é brincar, é fazer exercício. E hoje eu falei, ou você aqui ganha saúde, tem saúde, ou você perde a saúde. Porque a equipe aí hoje botou... Eu saí daqui com uma grande lição. Eu nunca mais vou reclamar da vida depois que eu vi a irmã Fátima. Nunca mais eu vou dizer que eu não posso alguma coisa.
A senhora irmã Fátima foi uma inspiração. Inspiração. Brincadeira e zoação à parte, irmão. Isso ensina algo para a gente. O nosso limite. A gente pode mais. E se a gente pode mais, irmã Silvia, porque isso tem uma lição espiritual. Se a gente pode correr, se a gente pode fazer isso, que a gente vai ganhar um prêmio, vai ganhar coisas que daqui a pouco vão se desfazer. E o que é que a gente pode fazer na nossa vida espiritual para ganhar uma coroa eterna? Amém. A gente precisa correr, mesmo quando a gente estiver fraquinho. Fraquinho. Com dor. Isso aí. Queridos, a preparação para a vida diária precisa ser algo que a gente busca diariamente. Preparação para o tempo do fim. E estamos, se você não lembrar de nada, estamos no fim do tempo do fim. E eu vou dizer a última frase. Não permita que ninguém tome a salvação tão preciosa que Jesus te deu. Todos nós já estamos salvos. Todos. Agora, eu posso deixar perder a minha salvação? Quantos querem se preparar com ainda mais intensidade? O retiro vai passar, mas quantos querem continuar daqui para frente? Não esqueça, dia 18 começa os 10 dias de oração. E dia 21 teremos batismo no distrito do Tenoné, direto da FAAMA, não perca. E dia 24, teremos um ônibus para levar o distrito lá para a FAAMA. 0800. Mas quantos querem se preparar hoje? Amém. E todos os dias da vida para a volta de Jesus. Então fique em pé. Tem a música aí, Não Tardará? Vamos cantar Não Tardará. Coloca ela bem suave, que a gente cantar meditando na letra deste hino. E quando chegar a parte, eu quero me preparar, fale isso com o coração. E se você tem alguma limitação que tem impedido o seu preparo, fale para Deus, Senhor, eu quero me preparar, mas tem isso aqui que está impedindo a minha preparação. O meu espinho na carne, a minha natureza pecaminosa, o meu ego, pode soltar. Não tardará. Se não achar, a gente canta a capela, porque isso é um hino tão antigo que todo mundo deve saber, né? Achou aí, Carlos? Não? Vamos cantar a capela, né? Foi formado aí um trio aqui, um ministério de louvor, que acho que eles são expert. Não, puxa aí, pode puxar. Achou? Achou. Cante com o coração. Pode botar bem suave, para a gente ouvir a voz do povo. Bem baixinho. Cante orando. Diga. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para lá, não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Agora abre o coração, Jesus. Vamos para Diga para ele assim. Eu quero ir preparar, pois vamos logo sorrir. Diga para o seu irmão. E quero junto a você
Aproveite esse momento para você se unir em família. Se una, vamos fazer uma oração diferente. Se junte aí em família. Se você está sozinho, procure uma família. E eu não vou orar agora, vocês vão orar. Carlos, pode repetir a música, deixar bem baixinho, enquanto nós oramos. Vocês vão se unir aí em família. E assumam agora o compromisso como família, diz assim, vamos nos preparar. Pode repetir. Vamos nos preparar para a volta de Cristo. Você vai orar agora aí, eu não vou orar, você vai fazer a sua oração. E quando você for terminando, pode sair, irmã? Como é que vai ficar? Eu continuo aqui. Então, quando terminar, você vai saindo em reverência e vai para o jantar, tá bom? Vamos orar então.